Eu sou o Paulo Alcântara Gomes, sou carioca, nasci aqui na cidade do Rio de Janeiro, tijucano, vivi na Tijuca muitos anos. Fui para São Conrado em 1978, depois fui para Barra em 1999 e estou na Barra até hoje. Então, minha formação é uma formação bem característica, porque eu, como Raimundo de Oliveira, fui aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Nós fomos mais ou menos contemporâneos nessa época, de 1956 a 62. O Raimundo fez o caminho do ITA, eu fiz o caminho da Escola Nacional de Engenharia. Nessa época, a atual Escola Politécnica da UFRJ tinha o nome de Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Era um modelo de escola, ainda continua sendo, na minha opinião, era um modelo de escola bem preparada para formar engenheiros de qualidade. E então eu fui para a Escola Nacional de Engenharia e fiz os 5 anos lá de Engenharia Civil. E estudava de manhã engenharia na escola e à noite eu estudava física na atual UERJ, no Instituto de Física da UERJ, porque o meu pai, que era médico, ele tinha uma característica importante. Ele dizia: você não pode ficar sem fazer nada durante parte do dia. Ou você trabalha ou você estuda. Então eu fiz a opção por fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Então me formei em Física em 1966 e em Engenharia Civil em 1967. Na escola eu fui muito ajudado na vida, né? Tive muita sorte e muita gente me ajudou. Eu fui monitor de Física do professor Costa Nunes, que era um ativo participante do Clube de Engenharia, muito ativo. O professor Costa Nunes ele faleceu dias antes da fundação da Academia Nacional de Engenharia, mas ele de fato foi o grande idealizador da academia, que deu as linhas gerais de trabalho da academia e que elas permanecem até hoje, e a academia cresceu muito em função do pensamento do professor Costa Nunes. Depois eu fui muito ajudado pelo professor Sidney Santos, que também era um ativo participante do Clube de Engenharia. O professor Sidney era engenheiro estrutural, eu optei por fazer engenharia de estruturas e no 3º ano, quando eu completei o curso, a disciplina de resistência de materiais, o professor Sidney me convidou para ser monitor de isostática e resistência de materiais. Então fiquei trabalhando nessas 2 áreas como monitor até me formar em 1967. Aí o professor Sidney e o professor Luiz Bevilacqua, que também é um participante do clube, foi membro do conselho diretor, me convidaram para ser aluno do mestrado da COP. Eu já tinha o diploma de licenciado em Física. Então eu pude cursar como licenciado em Física e depois terminei o mestrado em 1968. Levei 8 meses a mais depois da formatura, quer dizer, foi um mestrado bastante rápido, mas fui orientado pelo professor Luiz Bevilacqua. Fiz o mestrado na COP, fiz o doutorado na COP em 1977, participei de algumas missões ao exterior, fui estagiário do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que eu prezo muito, acho que foi muito importante na minha formação. Eu, como estagiário do laboratório, como engenheiro estagiário, eu tive a oportunidade de ter contato com os melhores engenheiros estruturais do mundo e com as melhores técnicas de avaliação de estruturas, de comportamento de estruturas e de experimentação de estruturas. Isso foi muito importante para a minha carreira de engenheiro estrutural. Com isso, eu voltei do laboratório. Logo que voltei do laboratório, eu já estava na COP como professor. E fui levado para professor pelo professor Sidney e pelo professor Coimbra, fundador da COP, e dava disciplinas de elasticidade, matemática aplicada, análise tensorial e várias outras que eram importantes para a formação do mestre e do doutor em engenharia civil. Em 1968, início de 69, o professor Lobo Carneiro entrou na COP como professor. Isso foi muito bom para mim, porque ele me ajudou muito também. Como eu disse a vocês, eu fui muito ajudado, né? Aliás, eu tenho a impressão de que na vida as pessoas têm que ser ajudadas e, além das oportunidades, elas têm que ter uma ajuda. E eu fui muito ajudado por muitas pessoas. O professor Lobo Carneiro me deu muita força e, depois que eu saí do laboratório, do estágio do laboratório, ele me fez participar de um estágio na Itália, em Udine,
no Centro Internacional de Ciências Mecânicas, onde eu fiz uma série de cursos internacionais de método dos elementos finitos, que é uma técnica utilizada na análise estrutural com computadores, então por meio de processos computacionais. Fiz esse programa, voltei para o Brasil. Em 1974, o professor Joaquim Lajinha Serafim, português, me convidou para trabalhar no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Coimbra, apesar de ter sido fundada em 1290, ela não tinha um curso de engenharia. E esse curso foi criado em 1973. Então, em 74, eu fui para lá para ministrar a disciplina de resistência de materiais, que era a disciplina que eu dava aqui na graduação, na Escola Nacional de Engenharia, ainda Escola Nacional de Engenharia. E então, lá na Universidade de Coimbra, eu dei o curso de Teoria das Estruturas, dei resistência de materiais e trabalhei em projetos de pesquisa ligados a técnicas computacionais e análise estrutural. Isso foi em 1974, eu passei o 25 de abril em Portugal. E, aliás, passei em Lisboa, por coincidência, porque eu ia muito à firma do professor Lajinha Serafim, que chamava-se Coba, e nessa firma eu também trabalhava, fazia alguns serviços a pedido dele, e no dia 25 de abril eu estava em Portugal, na rua, e presenciei a Revolução dos Cravos, o que é um fato, para mim, muito importante. Bom, aí eu voltei para o Brasil, defendi a minha tese de doutorado em 1977, e logo depois, um ano depois, virei diretor da COP, onde eu era professor e por ajuda, por força do professor Luiz Renato Caldas, que era o reitor da UFRJ, eu virei o diretor da COP. E fiquei como diretor da COP até 1982. Foram 4 anos muito intensos, porque nessa época a COP a pesquisa no Brasil não era bem estruturada. Até hoje nós carecemos de uma estrutura mais sólida para a pesquisa. Então os financiamentos não tinham nem continuidade, nem flexibilidade e nem quantidade de recursos. Nós dependíamos na COP, na Biofísica e em outras instituições, dependíamos do apoio de agências de fomento. Uma dessas agências de fomento era o CNPq, e a outra agência de fomento era a FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, que funcionou no prédio do Clube de Engenharia durante algum tempo. A FINEP, então, ela dava financiamento com validade trimestral. Vejam só, a gente trabalhava com prazo de validade de 3 meses, sem saber se daí a 3 meses nós teríamos mais dinheiro. O convênio era assinado por 2 anos, mas o financiamento era concedido a cada 3 meses, mediante aprovação de um relatório de pesquisa e desenvolvimento feito pela instituição. Então foram 4 anos muito difíceis, porque era instável, mas a FINEP tinha um grande apreço pela COP. A FINEP apoiou muito a COP e apoia até hoje, e a COP existe por causa da FINEP principalmente. A UFRJ, nessa altura, ela não tinha, nem os professores da COP eram todos ainda funcionários da UFRJ. Quando a COP foi criada com o apoio da FINEP, do BNDES, em 1973, ela funcionou. Em 67, ela recebeu o primeiro apoio do BNDES. Até 1967, ela funcionava com algum apoio estrangeiro. E algumas verbas, aqui ou acolá, apanhadas do CNPq, apanhadas de algumas outras agências, mas era fundamentalmente um projeto de financiamento temporário. Em 67 foi criado o Funtec, pelo José Pelúcio Ferreira, que foi um presidente depois da FINEP e que foi um homem muito importante para a ciência brasileira. Ele deu um apoio monumental à ciência brasileira, um apoio que tornou o Pelúcio inesquecível. Mas então a COP ela funcionava com o apoio da FINEP, e durante esses 4 anos em que eu fui diretor, eu convivi com esse sistema de financiamento. Depois isso mudou, porque primeiro a COP criou uma nova mentalidade dentro da UFRJ e das universidades brasileiras. As universidades brasileiras devem à COP várias coisas. A primeira delas foi a criação da filosofia do tempo integral, professores em regime de tempo integral. A segunda delas foi a filosofia da avaliação. Você trabalha e você é avaliado pelo que você faz. Antes você chegava na escola de engenharia, dava aula e ia embora para casa, e o acompanhamento era meramente burocrático. Você era progredido, de modo geral, por anos de serviço.
havia pouquíssima avaliação do que você fazia na universidade, se o que você fazia era importante, se era bom. A COP criou essa filosofia, a filosofia da avaliação, que ao lado da filosofia do tempo integral, ela fez criar uma nova mentalidade no ensino superior. Em 1974, a universidade criou a Copertide e aí passou a contratar os professores em regime de tempo integral. Com isso, o financiamento da COP passou a não depender tanto da FINEP e ela passou a utilizar mais os recursos que vinham da universidade. Depois, ao mesmo tempo, a COP tinha uma terceira filosofia importante. Você, para ser tempo integral, sendo engenheiro principalmente, você tem que ter uma atividade externa acompanhada. Então a COP criou a COPTEC, que era uma fundação, nessa época ainda não era uma fundação, era um departamento, que funcionava apoiando empresas através de projetos, cálculos, estudos de viabilidade, pesquisas aplicadas, etc., que eram desenvolvidas dentro da COP para apoio à FINEP. Assim surgiram inúmeros projetos ao longo dos anos e que perduram até hoje. Por exemplo, o projeto das plataformas de petróleo. A COP foi responsável, junto com o CENPES da Petrobras, pelo desenvolvimento de uma tecnologia nacional de construção e projeto de plataforma de petróleo, que não era só de estruturas, era de ação de ondas, hidráulica marítima, portanto, materiais, corrosão, métodos estocásticos. Tudo isso fazia parte do que a COP desenvolvia em convênio com a Petrobras. O convênio com a Petrobras começou em 1978, por coincidência, quando eu era diretor da COP, por iniciativas principalmente do professor Fernando Lobo Carneiro. O professor Lobo Carneiro deu um apoio enorme e foi o grande responsável pela criação da COP. O professor Lobo Carneiro é uma dessas pessoas que a gente lamenta que não haja iniciativas como essa de vocês, porque ele faleceu antes de ter gravado. O que ele fez foi importantíssimo. Por exemplo, ele desenvolveu um método chamado de compressão diametral para ensaio de concreto armado, que era um cilindro de concreto. Como é que ele desenvolveu isso? Ele desenvolveu através de um projeto, havia um projeto de criação da Avenida Presidente Vargas, alargamento daquela região e criação de uma grande avenida que começava no início do Canal do Mangue e ia até a Igreja da Candelária. Então, para desenvolver esse projeto, resolveram transportar uma igreja, a Igreja de São Pedro, que ficava no meio desse casario, ali perto do Campo de Santana, naquela região. Era um projeto de transportar a igreja inteira em cilindros de concreto até um novo local fora do alargamento. Então, para fazer isso, ele ensaiou o corpo de prova de concreto e descobriu que a compressão do concreto, os esforços de compressão, falando de uma maneira bem simplificada, eles eram menores para a ruptura do que comprimindo o cilindro em pé. Então ele colocava o cilindro deitado na prensa e aplicava forças. E aí ele rompia e com isso ele criou um método de ensaio de concreto chamado de compressão diametral. Pois bem, o professor Lobo Carneiro conseguiu com isso desenvolver o método brasileiro. E depois, quando foi para a COP, ele se entusiasmou com as plataformas de petróleo. E aí ele desenvolveu um projeto ligado a plataformas de petróleo que foi importantíssimo. As plataformas começaram a ser projetadas, as primeiras, que eram chamadas de jaqueta, que eram plataformas que eram carregadas horizontalmente e depois enchiam os tubos de água para ela ficar na vertical. Então ela ia abaixando na parte de baixo e encostava no fundo do mar. Nessa época era água 80, 100 metros de profundidade. Então as plataformas de jaqueta, muitas delas foram projetadas com o apoio dos professores da Engenharia Civil da COP. Em 1978. Em 1982 eu deixei a direção da COP e fui convidado para diretor de novos empreendimentos da Escola Nacional de Engenharia. E ao mesmo tempo virei vice-diretor da Escola de Engenharia, onde eu fiquei até 1985, quando o professor Horácio Macedo assumiu a reitoria da UFRJ, era uma lista sextula. Aliás, eu tive a honra e a satisfação de participar dessa lista sextula. Em 1985 eu tinha 40 anos, então, para ser reitor da UFRJ era uma idade relativamente baixa, né? E aí, em 1985, o professor Horácio, que era o primeiro da lista, me convidou para ser o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Fiquei como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação até 1990,
final de 90, quando eu fui eleito vice-reitor da UFRJ. Aí fiquei como vice-reitor de 1991 a 94 e em 1994 fui eleito reitor e fiquei como reitor até 1998. Esse foi um período, para mim, muito importante. Primeiro porque no período que eu fui reitor eu consegui implantar na universidade aquilo que já existia na COP, que era a avaliação. Aí foi criada uma comissão própria de avaliação, que hoje é lei na UFRJ, é lei, aliás, para todas as universidades federais, a avaliação é obrigatória, e ela começou a funcionar, e hoje todos os professores das universidades federais são avaliados periodicamente e apresentam relatórios de desempenho do que eles fizeram no período de um ano, o que eles fizeram e por aí eles vão. Então essa, em linhas gerais, é a minha vida até 1998. No meu período de reitoria da UFRJ, eu fui eleito presidente da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, a Rede Tec, que nessa época funcionava na Avenida Beira-Mar e depois se deslocou para a Avenida Rio Branco 125, em frente ao Clube de Engenharia. E a Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, ela tinha um objetivo fundamental: promover a articulação entre ofertas e demandas de tecnologia. Ela se desenvolvia dessa maneira. E então ela identificava quais eram as demandas das empresas e propunha que essas demandas fossem resolvidas pelas universidades e institutos de pesquisa. Esse era um modelo conhecido como modelo da tríplice hélice, que era um modelo de universidade, governo e empresas atuando no sentido de promover o desenvolvimento, formando uma hélice e atuando no sentido de promover o desenvolvimento. E aí a Rede de Tecnologia foi uma experiência extraordinária para mim, porque eu comecei a ter uma visão mais clara, mais evidente da relação universidade-empresa e da sua importância. Ainda como reitor, eu tive a oportunidade de participar uma mera participação, porque o reitor não participa diretamente, participa indiretamente, da fundação da primeira incubadora de empresas, a incubadora de empresas da COP, em 1994. Então, a incubadora foi muito importante para o UFRJ e deu origem ao Parque Tecnológico da UFRJ, que hoje está lá e é um sucesso indiscutível e importantíssimo. Fiquei de 96 a 2000 e de 2000 a 2016, isso mesmo. Fiquei com 20 anos como presidente da Rede de Tecnologia. E como presidente da rede, eu tive então essa oportunidade de contribuir para a articulação universidade-empresa, que é fundamental. O ensino hoje nós temos uma série de questões fundamentais no Brasil. Nós temos quase 6.000 cursos de engenharia, 5.400 cursos de engenharia. É uma quantidade enorme. O Brasil ele tem umas coisas interessantes, né? Outro dia eu conversava com um colega meu veterinário e ele me dizia que o Brasil tem 540 escolas veterinárias hoje, e que nos Estados Unidos só existem 32. E na União Europeia, se somar a União Europeia toda com os Estados Unidos, não chega ao número que o Brasil tem de escolas veterinárias. O número de cursos de engenharia está crescendo muito, mas a evasão é muito grande. E a evasão é grande por uma série de razões. Uma das razões é que, como não existe uma articulação forte entre a formação e a atividade na indústria, as pessoas se desmotivam e vão embora. Principalmente nos 2 primeiros anos, onde, por força da estrutura curricular recomendada pelo MEC, isso está mudando agora para melhor, nós temos disciplinas que são chamadas disciplinas básicas, sem ligação nenhuma com aquilo que eles vão exercer quando se diplomarem. Isso é um problema muito sério nos cursos de engenharia. Então, a rede me permitiu entender como era a articulação universitária-empresa e como isso ia se desenvolver. Nesse intervalo, no período que eu ainda era pró-reitor de pesquisa, eu fui eleito presidente da ABENGE, que é a Associação Brasileira, na época era a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia. Hoje é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia. A ABENGE ela reunia todas as escolas de engenharia do Brasil. Na minha época era muito menos, o número de cursos era de algumas centenas, cento e poucos. Nunca chegou, eu imaginaria que nós chegaríamos a ter 5.400 cursos. Mas aí com o curso de engenharia, com a ABENGE, começaram a surgir propostas de reforma do ensino de engenharia. Isso foi muito importante
para que eu, inclusive, entendesse como é que essas coisas se articulavam. Ensino de engenharia, educação em engenharia, articulação universidade-empresa, projetos a serem desenvolvidos de pesquisa, e tudo isso era importantíssimo nesse processo. Há um detalhe muito importante que é o seguinte: o aluno ingressava na escola e os índices de evasão ainda são muito altos porque ele não tem contato direto com a disciplina de formação profissional. Então muita gente se coloca contra o ciclo básico nos cursos de engenharia. Eu não, eu me coloco a favor. Eu acho que o ciclo básico ele é importante porque o mundo mudou e hoje a formação interdisciplinar é fundamental. Então é muito difícil você saber quem está em cada ramo da engenharia. Por exemplo, você hoje pode trabalhar, se você for um bom técnico em informática, você pode trabalhar em engenharia civil, porque o projeto de engenharia civil é todo feito na base da informática, CAD, CAM e outras coisas mais que são utilizadas. Então, esse é um ponto. Agora, a motivação é fundamental. E aí entra uma questão. O ensino médio, no meu tempo de estudante de ensino médio, de curso científico, como era chamado, e no tempo provavelmente de vocês, seguramente de vocês, o ensino médio ele era estanque e ele era uniforme para todo o país. Ele não levava em consideração as especificidades regionais e não levava em consideração a formação para uma determinada profissão. No meu tempo havia uma formação para engenharia e outra para ciências humanas. Era o científico e o clássico. Hoje, o novo ensino médio, que foi aprovado em 2018, se não me engano, o novo ensino médio ele prevê os chamados caminhos formativos. E um desses caminhos formativos é o de ciências exatas e naturais. Então, isso daí vai fazer com que os estudantes entrem nos cursos de engenharia um pouco mais motivados para enfrentar os desafios trazidos pelo curso. E isso é importante, né? Quer dizer, a gente tem que levar sempre isso em consideração. E, além disso, o mercado hoje, o chamado mercado hoje, ele esbarra em alguns problemas. O primeiro problema é que não existe no Brasil uma filosofia de você trabalhar com os conteúdos nacionais, ou seja, trabalhar com os projetos e as empresas de engenharia nacionais. Isso aí foi se perdendo ao longo dos anos e hoje precisamos recuperar isso, porque as empresas nacionais de engenharia são importantíssimas, mas elas foram esmagadas por razões econômicas e políticas, e isso é um problema que nós temos que enfrentar. Esse é um problema. Além do mais, os cursos de engenharia, eles, não todos, mas muitos cursos de engenharia, não têm uma visão clara dessa necessidade de formação profissional específica. Uma formação que habilite o engenheiro ao enfrentamento dos desafios trazidos pela profissão. Isso daí é uma coisa que tem que ser resolvida. Um dos objetivos da academia é promover o estudo da profissão do engenheiro e os assuntos relacionados com os grandes temas da engenharia nacional. Por exemplo, energia, transporte, habitação. E a academia elabora relatórios sobre cada um desses itens. Então, muitos membros do Clube de Engenharia são membros da Academia Nacional de Engenharia. E a academia, o Francis, por exemplo, é um deles. E o Francis, inclusive, foi presidente agora, deixou a presidência há uma semana atrás. E a academia, então, ela tinha uma preocupação, o ensino de engenharia. Tanto que ela criou um comitê permanente, Comitê de Ensino de Engenharia, que trabalha elaborando propostas. Por acaso, tenho aqui na mão o último documento da academia, trouxe até um resumo. É um documento que foi elaborado em 2021 e que trata de diretrizes para o ensino de engenharia. Então, há uma série de coisas que são citadas aqui que são muito interessantes. Toda escola de engenharia deve estar inserida em um ambiente universitário e interagir com outras unidades dedicadas prioritariamente a outros focos de conhecimento. Ou seja, você não pode formar mais um engenheiro que seja estanque com aquelas disciplinas que fazem parte da estrutura curricular convencional, antiga. Isso já mudou. A escola de engenharia é um lugar onde, sobretudo, se aprende, não onde prioritariamente se ensina. Não adianta nada você ensinar se não tem aprendizagem. A aprendizagem é fundamental.
E isso é um problema, porque isso envolve as técnicas de ensino e nesse momento, depois da pandemia, você tem uma metodologia de ensino que prosperou no Brasil e que é um problema muito sério, porque tem que ser muito bem feito, que é a metodologia do ensino à distância. A formação profissional à distância, ela deve ser preservada, mas ela precisa ser feita com cuidado e a prudência necessária. Hoje nós já temos muitos cursos, desses 5.400 cursos de engenharia que eu me referi, hoje você tem mais de 100 cursos que são oferecidos na modalidade à distância. Isso é uma questão muito discutível. Será que esses cursos vão funcionar realmente? Curso de engenharia à distância? Curso de medicina pode ser à distância? Não temos ainda, mas espero que não. Mas os cursos de engenharia precisam ver isso com muito cuidado. Pode ser que disciplinas do curso de engenharia podem ser oferecidas à distância, mas não o curso todo. É uma questão que também tem que ser considerada. Outro exemplo aqui. Os conteúdos didáticos devem ser organizados para atender à convergência do conhecimento científico e tecnológico. O que isso quer dizer? Para atender à interdisciplinaridade. Não há mais disciplinas estanques no curso de engenharia. Eu não posso tratar o concreto armado como algo separado da ciência dos materiais e da física ou da química, porque na composição do concreto entram conceitos químicos. Nas reações que produzem o concreto, entram conceitos químicos, temperatura, composição de materiais, etc. Tudo isso tem que ser considerado. E na eletricidade entra hoje as questões da energia. Isso são questões interdisciplinares que devem ser consideradas também no processo. Outro exemplo. Nas últimas décadas, a organização dos conteúdos da disciplina tem sofrido revisões frequentes em função do acelerado avanço do conhecimento proporcionado pela crescente integração disciplinar. É essencial que se acompanhe esse movimento, rompendo barreiras departamentais e introduzindo a dinâmica necessária no conteúdo das disciplinas. Ou seja, mais uma vez volta a necessidade de nós aglutinarmos as disciplinas e articularmos essa disciplina. Ela não pode ser ensinada no curso de engenharia separadamente, isso é uma coisa fundamental. O número de horas em sala de aula deve ser reduzido, até em função dos avanços das metodologias de ensino, educação remota e educação à distância. Quer dizer, você tem a educação remota também, que é aquela síncrona, que você oferece a disciplina no terminal de vídeo, na televisão, ao mesmo tempo em que a aula está sendo oferecida. Então o aluno liga naquela aula e fica assistindo. Isso é uma educação remota. A educação à distância ela envolve conteúdos, textos, materiais didáticos apropriados, estudo, realização de projetos, etc. Deve ser considerado. Em resumo, essa organização curricular ela mudou completamente. E o ensino de engenharia precisa mudar para que nós tenhamos engenheiros mais motivados, mais estimulados ao ensino da profissão. Mas tem um outro problema, é que antigamente você trabalhava com os cursos convencionais, civil, mecânica, química, metalúrgica, materiais, elétrica, eletrônica, etc., naval, produção. Hoje você tem cursos novos de engenharia sendo criados, como mecatrônica, é um exemplo típico, que pega um nome de uma junção da mecânica com a eletrônica, que forma os engenheiros que vão trabalhar na robótica, na automação, e que é um curso inteiramente novo. Já não é tão novo, já tem uma década pelo menos, mas são cursos que surgiram e estão crescendo. Então nós temos que levar em consideração também essa nova quantidade de cursos que está aparecendo em função do avanço da ciência e da técnica. Então isso daí também é uma questão fundamental. O ramo de pesquisa no Brasil está muito atrás. Por quê? O ramo de pesquisa no Brasil, ele está mal. A ciência e a tecnologia brasileira elas não são prioridade. Elas ainda não conseguiram se caracterizar como uma prioridade nacional. Elas não são um programa de Estado, elas são um programa de governo. Então entra um governo, como já aconteceu, e a ciência e a tecnologia ficam sem recursos. Muda o governo, aí começam a chegar recursos. Só que como não é um programa de Estado, os recursos não são em quantidade suficiente, nem tem a continuidade necessária. E aí, com isso, os programas nascem, não conseguem crescer o suficiente e morrem porque não têm autossustentabilidade. Então a ciência e a técnica precisam de um apoio como programa de Estado e não como programa de governo. Isso é um ponto fundamental. Hoje você já melhorou um pouco, porque existem projetos que financiam a pesquisa por 2 anos, 3 anos. Mas ainda assim,
esses recursos são insuficientes. Você vê, as universidades elas tiveram uma enorme quantidade de recursos em 2009, 2008. Houve até um projeto chamado Reúne, que era de apoio às universidades brasileiras, às federais brasileiras. Elas começaram a construir prédios e hoje os prédios não ficaram prontos, estão parados porque não há recursos. Então, a falta de continuidade e a falta de quantidade de recursos acaba gerando isso. Então, a ciência e tecnologia tem que fazer parte, em qualquer país desenvolvido, ela faz parte de um programa de Estado, independentemente do partido que está no governo. E essa é uma questão crítica que tem que ser resolvida no Brasil. E educação, ciência e tecnologia são fundamentais. Não há desenvolvimento sem essas três ações no processo de desenvolvimento. Nós temos grupos de pesquisa de primeira linha aqui no Brasil. Grupos muito bons em física, em química, em biofísica, em microbiologia, em ciências biomédicas de uma forma geral, e instituições de ponta no mundo inteiro. Só que essas instituições carecem, porque não tem, às vezes, dinheiro para comprar ração para os animais no laboratório de biologia. E vejam vocês, que coisa incrível, né? E aí você fica dependendo do pesquisador ter dinheiro para comprar ele a ração. Isso não é possível. Eu acho que, primeiro, o professor nunca vai deixar de existir, na minha opinião. Quando o computador começou a entrar na vida da gente, disseram que o professor ia acabar. Quando a educação à distância começou a entrar, disseram que o professor ia acabar. Não acabou. Então, eu acho que a inteligência artificial não vai fazer com que o professor acabe. Ele vai continuar. Evidentemente que você vai ter pessoas que vão distorcer, desviar a questão da inteligência artificial, como também desviaram na questão da internet, criando modelos equivocados. Isso sempre vai acontecer. Mas o professor em si vai continuar existindo. A Serra aqui, primeiro, ela faz o Enem, faz o ENAD, faz o Enseja, faz o SAEB, faz o PISA nas escolas. Então ela vive da avaliação. O que ela faz é avaliar. E esses assuntos são importantíssimos. O Enem, ele foi um ponto de inflexão na educação brasileira, porque ele introduziu um parâmetro de avaliação e que contribui para a melhoria da qualidade da educação básica. Isso tem que ser considerado. A contribuição da Fundação Serra é uma coisa brutal, porque por aqui já passaram entre alunos de Enem, concursos públicos, e SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ANA, Avaliação da Alfabetização, e Enseja, que é a Avaliação de Educação de Jovens e Adultos, e todos esses outros, o ENAD, no total já passaram por aqui mais de 100 milhões de pessoas. Meio Brasil, mais de 115 milhões de pessoas exatamente. Ou seja, essa avaliação deu uma contribuição muito grande para a educação brasileira. Eu espero, é uma expectativa, né? É esperança, no fim das contas, que a gente consiga resolver os problemas críticos da educação da ciência brasileira. E eu volto a frisar. Primeiro, a garantia de financiamento aos projetos de ciência, tecnologia e inovação. Segundo, a garantia de uma universidade que seja realmente de muito boa qualidade. Terceiro, uma educação básica que seja capaz de formar cidadãos habilitados ao enfrentamento dos desafios trazidos pela sociedade diariamente, são muitos, e sejam bem preparados para entrar nas novas profissões. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Quanto ao professor, eu espero que o professor realmente seja tratado no Brasil como uma pessoa de grande relevância para o desenvolvimento brasileiro. Ou seja, com políticas salariais adequadas, com políticas de apoio à parte profissional deles, de ensino e também adequada, e com a possibilidade de oferecer mais e mais do que eles aprenderam na formação aos jovens, para que você tenha cidadãos realmente capazes de enfrentar os desafios do desenvolvimento.